Olá, pessoal, bem-vindos. Trouxe um monte de corte para vocês com coisas atuais, porém não consegui entrar porque estava resolvendo o problema de equipamento e continuo resolvendo. Mas resolvi não deixar a peteca cair. Tive alguns problemas de saúde em família, enfim, nada é perfeito. Bom, vamos adiantar. Estou falando com vocês agora sobre os depoimentos de ontem e hoje, né? Os principais momentos eu vou trazer, já adiantando a questão do 8 de janeiro, tudo que envolve 8 de janeiro, né? Que culminou no entre aspas, golpe. E, enfim, um golpe que nunca existiu. E vou trazer os principais momentos do depoimento do nosso presidente, tá bom? Tô resolvendo a questão da câmera, não consegui conectar o meu computador ainda, a internet. Vou tentar conectar o Wi-Fi para melhorar a questão da transmissão e aí sim poder trazer um material com qualidade de vídeo, qualidade de áudio, tá bom? Porque vocês merecem o melhor. Bem-vindos ao ponto de congruência. Girassóis e abelhas, abelhas e girassóis, não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar, criticar, comentar, porque aqui não tem mimimi. Aqui toda crítica construtiva é aceita, tá bom? Combinado? Bom, vamos lá. No depoimento de ontem, o ministro Fux fez uma pergunta que fez cair por terra a narrativa do golpe pela resposta do Mauro Cid. Aliás, o Mauro Cid disse que não houve trama golpista. Sua Excelência, o ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Veja o que o advogado Jeffrey Schickini falou. Pronto, acabou. Eu digo para o senhor, esse processo poderia terminar hoje. Esse processo pode acabar hoje. Não precisa mais continuar. Acabou. Não tinham provas documentais alguma. Toda acusação se baseava em cima das 11 delações do Mauro Cid, que hoje caiu por terra. Hoje a acusação perdeu. Hoje a farsa da trama golpista acabou. Hoje o Brasil viu que esse processo é uma farsa. É a maior farsa da história do país. Nessa reunião dos Quides Pretos, no dia 28, houve conversa sobre a elaboração de uma minuta? Não, senhor. Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Sim, senhor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade?
Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Para quem assistiu aqui, Daniel, a minha primeira entrevista aqui na UES Sem Filtro sobre esse caso, eu falei, brasileiros, não joguem a toalha. Eu disse exatamente isso. Brasileiros, não desistam. Quando esse processo iniciar a fase judicial, esse castelo de areia vai desmoronar. E quando iniciarem a fase judicial, eu disse exatamente isso. Quando iniciarem os depoimentos judiciais, esse castelo de areia desmoronará. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Por quê? Porque na fase policial você tem um depoimento escrito e papel aceita tudo. Agora nós estamos na fase judicial. E hoje, em contraditório judicial, fase da oralidade, olho no olho, Mauro Cid deixou bem claro que não houve tentativa de golpe. A principal testemunha da acusação, porque embora réu, Mauro Cid não deixa de ser uma testemunha porque está compromissado a dizer a verdade, é um réu colaborador, na presença do relator, do PGR, Mauro Cid disse hoje que não houve tentativa de golpe. Por 3 motivos. Ele deixou bem claro isso. Primeiro, ele disse que não houve organização criminosa. Ele disse que nunca houve grupos para atentar. Nunca houve uma mobilização em grupos para atentar contra a democracia. Nunca houve a união de grupos, de pessoas para golpe. Segundo ponto, ele disse que na principal reunião da trama golpista não se falou em golpe. Tanto que ele foi constrangido pelo ministro. O ministro disse para ele, opa, você não pode mentir aqui. O que falaram de mim? O ministro disse. E ele respondeu, apenas criticaram Vossa Excelência. Mauro Cid disse que na principal reunião que levou Felipe Martins à prisão, que levou os Kid Preto à cadeia, a principal reunião desse processo, que trouxe todos aqui, que tornou o Bolsonaro réu, a principal reunião da trama golpista, o Mauro Cid, hoje a principal prova desse processo, que é o Mauro Cid, disse que nessa reunião não se falou em tentativa de golpe, não se falou em trama golpista, não se falou em atentar contra o ministro, apenas houve críticas e palavras de baixo calão ao ministro. E, inclusive, Mauro Cid ficou constrangido em responder isso, porque ele sabe que não era essa a resposta que o relator queria ouvir, mas ele disse que nessa reunião da trama golpista não se falou em atentar contra o ministro. E por último, o terceiro ponto, que deixa claro que não houve tentativa de golpe, ele disse que o presidente Bolsonaro nunca se reuniu com militares para tratar de golpe. Que nunca houve uma reunião entre o presidente Bolsonaro e comandantes das forças para tratar de golpe. Gastaram milhões com essa investigação para nada. Prenderam inocentes. Gastaram milhões com esse processo para nada. A única solução agora é reconhecer a inocência desses acusados. Esse processo hoje chegou ao fim. Todos esses acusados, com esse depoimento do Mauro Cid, têm que ser inocentados, porque Mauro Cid disse expressamente que tentativa de golpe não houve. O almirante Garnier desmontou toda a historinha do golpe de Estado e ele falou, inclusive, sobre auditoria nas caixinhas mágicas. Pois é. O senhor era crítico às urnas eletrônicas? Não, senhor. Há uma declaração do senhor na mídia, dia 14/5/2022, às vésperas. 14 de maio. 14 de maio de 2022, sinalizando apoio. E o senhor agora mesmo disse corretamente que os militares devem ser até o seu papel institucional, e o senhor não é conselheiro político, não era conselheiro político do presidente da República. O senhor deu uma declaração sinalizando apoio
as falas do presidente, então presidente Jair Bolsonaro, sobre a auditoria nas urnas eletrônicas, dizendo, abre aspas, como comandante da Marinha, eu quero que os brasileiros tenham certeza de que o voto deles vai valer, de que quem eles colocarem na urna vai ser contado e que eles escolheram de uma forma limpa, transparente. O presidente da República é meu chefe, é o meu comandante, ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Isso durante a inauguração da estátua Almirante Tamandaré. O senhor se recorda disso? Perfeitamente, ministro. Essa é a posição institucional do comandante eu disse da Marinha? Mais do... senhor, mas eu disse mais do que isso. Talvez o senhor tenha a reportagem completa. Por favor. Na verdade, não me foi perguntado se eu concordava ou não com o presidente Bolsonaro. O que eu disse é que o presidente, assim como qualquer outro ator eleito pelo povo, qualquer outro parlamentar, tem o direito de dizer e se expressar sobre o que quiser dentro da democracia a respeito de temas que lhe sejam de competência. O que eu defendi aí, que como o senhor leu inicialmente, é que quanto mais transparentes os processos, maiores serão as garantias de que nós teremos transições pacíficas, desestimulando a necessidade de uma, por exemplo, intervenção de GLO para conter distúrbios e coisas semelhantes. Então, essa é uma preocupação legítima de um comandante de força. Mas a minha defesa é que, bom, além de oficial da Marinha, eu fui gerente de projetos, desenvolvi o sistema de apoio à decisão que a esquadra usa para controlar áreas marítimas, o jogo de guerra da Escola de Guerra Naval. Eu tenho conhecimento de tecnologia da informação e outras ferramentas. E é de meu conhecimento que quanto mais, e isso eu disse na entrevista, quanto mais auditorias, quanto mais verificações nós fizermos nos sistemas digitais, sejam eles quais forem, nós teremos uma maior certeza de que esse sistema faz tão e apenas somente aquilo para o qual ele foi desenhado, digamos assim. Então, essa é a tônica da entrevista que eu dei, porque me perguntaram o que eu achava disso ou daquilo. Então, eu não fui dizer que eu concordava com o que o presidente Bolsonaro disse. Eu disse que ele, como qualquer outro, poderia dizer o que quisesse. E muitas pessoas diziam muitas coisas. O senhor sabe disso. Sim. E olha só o Bolsonaro diante do seu algoz, gente. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Meu ministro, desculpa aqui. Então, dizer... Para finalizar, vamos ao que nosso presidente falou à imprensa. A entrevista que eu trago é da CNN. Confira. Tanto é que não convoquei os conselhos. Não assinei absolutamente nada. Você pega a minuta do golpe encontrada na casa do Anderson. Tem um primeiro parágrafo de meia dúzia linhas que fala que seria uma intervenção via Estado de Defesa no TSE. O resto, as 2 páginas, cópia da própria Constituição. Não estavam ali os considerandos. Qualquer possibilidade de defesa, sítio, além de convocar, na mensagem ali, tem que ter os considerandos. O porquê se queria fazer aquilo. Pronto, teve. Não vi lá. Eu não vi lá. Chamar aquilo de minuta de golpe. E outra, essa tal da minuta do golpe, foi tratada ontem, pelo advogado antes, estava há quase um ano já circulando pela internet. E logo depois, quando fizeram a terceira busca e apreensão, que foi em cima do PL, em cima de mim também, a imprensa anunciou, encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim,
que eu havia requerido, meu advogado havia requerido, mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. Trouxe do processo do Anderson. Lembra Mambucaba, Layanca, fizeram uma busca e apreensão em cima de mim lá? Bolsonaro fugiu de jet ski. A PF chegou às 7h30 da manhã, eu estava pescando. Da minha casa até o porto, 200 metros. Naquele mesmo dia, acharam o telefone da BIM na casa do vereador Carlos Bolsonaro. Logo depois vi que aquele vereador foi na casa de um coronel do Exército que era casado com uma agente da BIM. É o tempo todo assim. Agora, quando a gente consegue desfazer isso aí, isso já rodou o mundo. E para finalizar, o que já sabemos é que o sistema, tem reservado para nosso presidente, que se ficarmos de braços cruzados será pior. Hoje começa o julgamento de Jair Bolsonaro, mas todo mundo já sabe o final. Isso aqui não é justiça, isso é espetáculo, é teatro. É uma peça encenada por um sistema que já escreveu o final antes mesmo do primeiro ato. Vasculhar a vida desse homem como nunca fizeram com ninguém. Reviraram páginas, arquivos, conversas, vídeos. Procuraram o que nunca encontraram. Não desviou dinheiro público, não comprou mansões com laranjas, não lavou dinheiro em obra superfaturada. Então começaram a inventar cartão de vacina, uma live fora do lugar, um discurso no ambiente errado. Tentaram de tudo. E agora, para não perder a narrativa, transformaram ficção em acusação. Querem julgar um golpe que nunca aconteceu. Sem tanque na rua, sem arma, sem tiros, sem feridos. Querem cravar na história que houve um golpe invisível, um golpe de fadas, um golpe inventado. Enquanto isso, os verdadeiros criminosos corruptos desfilam livres, com suas penas perdoadas, suas fichas limpas por decreto e suas fortunas escondidas atrás de amigos poderosos com uma toga. Mas a mãe de família, que pintou com batom uma estátua, está presa e praticamente condenada a 17 anos de cadeia. Mais que um assassino, mais que um estuprador. E o que está acontecendo no Brasil não é justiça, é uma inversão de valores. É a tentativa desesperada de destruir um homem porque não conseguir encontrar um crime. E o povo, mais uma vez, assiste calado, ou quase calado. Porque uma hora a conta chega. Eu digo uma coisa que talvez meu pai me ligue preocupado pedindo para pagar. Não é só uma reforma política que o Brasil precisa. É uma reforma no judiciário, no altar intocável, na raiz podre que sustenta o castelo de privilégios de quem nunca foi eleito por ninguém, mas comanda como se fossem deuses. Infelizmente, a história mostra que todo povo que quis se libertar teve que sangrar, teve que lutar. Porque liberdade, quando é tirada, não se recupera com discursos bonitos como esse aqui. Se recupera com coragem, com dor, com sangue nas ruas. E a verdade hoje é uma só. O maior problema do Brasil não são os políticos. É a justiça que se acha acima do bem e do mal. E quando a justiça vira perseguição, o silêncio do povo vira cumplicidade. Ou o povo se levanta agora, ou vai passar os próximos anos de joelhos diante de uma toga que se acha uma coroa. É claro que manifestações serão bem-vindas sempre, mas de maneira ordeira, pacífica, sempre dentro das 4 linhas da Constituição. E vou encerrando por aqui. Bye, até amanhã.